Atento às guarnições, comando de área, alto bombo, unidade de resgate, tomar a postos. Código 3, hoje nós temos aqui no 193 BombaCast, diretamente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, Bomba Café. O cara, A lenda, o mito, o cara que desempenhou as maiores funções na escola e trouxe toda a tecnologia de salvamento veicular. revolucionou o salvamento veicular no Brasil. No Brasil. A maior autoridade em salvamento veicular no Brasil. O coronel Carlos Roberto Rodrigues! Cara demais, toca aí. Puta, você é sensacional, comandante. E aí, beleza? Tudo bem, né? Depois de uma abertura dessa aí. Tá super à vontade. Agora eu fiquei super à vontade, né? Ah, De cacharela. olha, você tá viu? tudo Ele tá elegante, tendo um é. personal stylist, não tá não? ali, Quem ó, que é? Tá ali, ó, a filha dele. Olha lá, ela. Vocês que falaram pro papai vir assim todo Personal chique. style, agora, Olha lá, tá, olha lá. agora tá digital. Digital, tem Instagram, social tem media, tem tudo, pô. É social media. Eu que perguntava assim, capitão, e aí, qual que é teu Instagram? Eu não tenho, Não meu. tem, Aí não agora, tem. agora É, eu tenho Ele falou assim, eu Instagram. não tenho Instagram. E isso agora em 2002. Né? É, Ele falou, 2022. 22. Desculpa. Aí ele falou, não tem Instagram, mas eu tenho Orkut. Eu É, falei, não, já era, acabou, pô. Não tem mais. O Orkut não tá bombando mais? tenho certeza que daqui a pouco alguém ressuscita. Bom, mas rapaziada, lógico que é brincadeira, mas nós estamos recebendo mesmo hoje o Coronel Rodrigues, que ficou muito tempo na Escola Superior de Bombeiros. Quantos É anos? uma sumidade no salvamento veicular e a gente até hoje aprende e faz normalmente aquilo que ele ensinava pra gente nos cursos. Foi meu professor, Foi meu. então hoje as tecnologias todas e é um prazer mesmo receber o senhor aqui, viu, comandante? Valeu mesmo. Obrigado aí pelas palavras, né? Então a carreira foram 6 anos no segundo grupamento de bombeiros, né? Aí depois 3 anos no terceiro GB, 16 anos na escola. 16? 16 anos. Você bateu, né? Ganhou. 18. Caramba, hein? Então foram 16 anos na Escola Superior de Bombeiros, aí depois 1 ano em Marília, no 10º GB, e depois eu finalizei a carreira 1 ano e meio no 5º GB. Qual que é a unidade de coração? Ah, se eu falar errado. Não, é difícil, né? Às vezes você tem. Acho que todas, né? Tudo. Todas com certeza marcam um pouquinho da história, né? Da gente aí, né? Então acho que todas têm a sua importância. Não é fácil, né? Eu tenho certeza que o senhor vai querer contar essa história, porque é uma história primordial para a gente definir a persistência, a dedicação, tudo que eu tenho certeza que o senhor empreendeu no Corpo de Bombeiros, porque é sim uma forma de empreendedorismo, né? O que a gente faz aqui com criatividade, com responsabilidade, com liderança, com persistência, com estar antenado, foi tudo que ele fez na parte de salvamento veicular. Porque no começo da carreira, coronel, conta pra gente como é que era o salvamento veicular, ou, lógico, a gente já tinha a unidade de resgate quando o senhor estava aqui, né? Quando o senhor, a gente já tinha, mas como era o salvamento veicular? Que ano? Que ano que o senhor entrou? Conta aí pra gente. Então em 1995 eu vim fazer o CBO, né? Aqui, né? Aqui, na Praça da Sé. Então foram 5 anos de academia, né? Do Morro Branco, aí depois eu fui trabalhar nas unidades do choque, né? E depois vim para o CBO em 95, finalizei em 96. E aí foi um grande prazer, eu até vi o Palumbo falando aí, o nosso vereador, né? Major Palumbo, falando aí sobre os seus antepassados, né? Até me emocionei, né? Vendo o vídeo lá, né? E também, né, eu estudei bastante no CBO, que eu queria ir trabalhar na unidade que meu pai trabalhou, que é o segundo grupamento de bombeiros, né? Então, meu pai trabalhou 30 anos lá, e então para mim era uma grande satisfação trabalhar nessa unidade, né? E aí então eu estudei bastante, né, e acabou indo eu e o Camarguinho, né, o Coronel Camargo, né? Então nós fomos para o segundo GB. E aí no segundo GB, eu comandando o posto de bombeiros da Casa Verde, né? Isso em 90... 96 já. 95 CBO, 96 já estava lá no comando de área. Já estava lá no 96 tinha gente desse lado aqui que gritava Barro Branco ainda. Tamo junto aí. A gente tava lá. Finalizando, né? Finalizando.
Eu lembro do acidente da TAM, o primeiro, a queda do avião, o senhor trabalhava lá? 96, Fokker 100, no né? Fokker 100. O senhor foi já? Não, eu fui no segundo. No segundo. No Fokker 100 eu não fui. Não foi aí, não tinha ido. É, no Fokker 100 eu acabei não indo. Eu acho que era não lembro se era no começo do ano, mas acho que não tinha se formado ainda. O senhor estava terminando o CBO, né? Isso, 96, isso, né? é. 95, 96. E aí, então, aí foi assim uma honra, né? Porque eu tinha ido no quartel lá jogar bola, né? Como Era garoto, molequinho, né? Isso. que nem as filhas que o senhor está trazendo hoje Exato, aqui. né? Que Bacana, a legal, que história se exemplo repete, das né? meninas, né? A história se repete. E também agradecer aí, né? Aproveitar a oportunidade, agradecer o meu pai, né? Ele foi a primeira viatura do segundo GP a chegar no Andraus, né? Eu era sargento, eu Palumbo, graças a conseguindo 50 anos aí, né? Do Andraus, né? Nossa, Então, eu fiquei emocionado então nesse dia. Primeira viatura chegando. Eu fiquei emocionado, Di, na foi boa. bacana, né? Ele Aí, veio com o mais pai. uma pessoa, mais uma personalidade. pra gente É, chamar não, ele aqui, veio né? com o pai, cara. Aí ele do lado do pai, falando assim, puxa vida, eu tô aqui no Corpo de Bombeiros, mas todo orgulho que eu tenho e tudo que eu sinto aqui por a corporação, eu aprendi em casa. Com o senhor Rodrigues do lado lá, já mais velhinho, né? Mas, cara, é emocionante. Eu fiquei com o olho cheio d'água. Eu falei, cara, eu fiquei emocionado mesmo de ver isso. Andraus que foi em 72, né? 72. Foi bacana, né? Talvez o Palumbo, né? O Costa, o pessoal do gabinete aí organizou esse evento, né? Lembrar, né? E eu tava do outro lado ali, né? Porque eu tava junto, né? Com a pessoa, meu pai, né? E aí foi, assim, muito emocionante, né? Ele, na expectativa de ver quem eram as pessoas que viriam, entendeu? Porque eles perdem o contato, né? Então, muitas vezes, né? Em virtude do avançar da idade, né? Muitos aí, esses bravos heróis aí vão morrendo, né? Então, cada pessoa que era chamado lá, né? Então, era uma emoção. Até fiquei preocupado, falei, pô, não vai aguentar, Vai né? aguentar. Traz o Déia, deixa E aí aqui do eles se lado. viam ali, né? Então, foi um negócio, assim, muito bacana, né? Cada um deu um depoimento, Cada um né? deu depoimento. Depois dá uma olhada aí nas redes do Corpo de Bombeiros, a gente tem uns salvo, né? E legal que assim, todos eles acabam se reencontrando, né, na festa dos veteranos, né, Sim, cara? Então sim. é um momento que a gente já presenciou várias vezes na escola, né? É. Quando é na escola E isso daí. eles brincam, né? Falando Brinco, que vem, quero todo mundo Quero aqui. todo mundo aqui, pô, é legal. Né? E aí sim, foi bacana, né? Até lembrando essa história, né? Muito orgulho da Casa Verde, né? Vendo lá o pai junto. Isso. Mas teu pai não trabalhou só na Casa Verde, né? Não, ele, a maior parte do tempo, né, ele comandou guarnições em Santana, né? Santana. E foi até bacana também, ele fez 80 anos e eu tentei reunir as guarnições dele da época, né? E foi assim, algo assim muito emocionante, né? O Tenente Coronel Racorte, né, o pai dele, trabalhava junto com meu pai. Aí o pai dele estava internado, aí o Racorte levou o pai dele para esse aniversário do meu pai, né? E aí ele viu, né, tirou do hospital, aí Pra ir levou lá. lá e depois o pai dele infelizmente faleceu. Faleceu, né? Então, mas o que até eu falo com a corte, né, porque eles eram muito amigos, né, então foi assim, um momento muito especial, né, para o pai dele ter visto aqueles amigos, né, das Legal. guarnições, né. As 2 férias, hein? O Tenente Coronel Racorte, o cara é muito preparado. Cara. É E demais. era para ser bombeiro, né. Então, até Era pra ser aproveitar a bombeiro. oportunidade que Depois a eu gente vou é cobrar amigo. dele. A Fala, gente é pô, amigo, que história é essa, pô? antes de entrar na academia, a gente era amigo porque a gente frequentava o quartel de bombeiros, né. E a nossa conversa lá era para ser bombeiro. Não sei o que aconteceu aí. Que ele... Mas aí o senhor chegava lá na Casa Verde, batia uma bola, via o pai, aí daqui a pouco, como todo futebol de bombeiro não tem hora pra acabar, até tocar o alarme, né? É. Toca o alarme e todo mundo pô, lá, correndo aí, caramba! Agora eu ficava jogando gol a gol lá, né, sozinho, porque todo mundo ia embora pra ocorrência. A emoção veio daí? Sim, aí o que é bacana que eu vejo assim, todo filho, né, de bombeiro, né? Eu via meu pai lá e eu via aquela prontidão, aquela família, né? Eles com aquela puta brincadeira um com o outro, né? Um respeito, né, entre eles, né? O meu pai, né, até chamavam de chefe Edson. Então era uma consideração mesmo com aquele irmão mais velho, né? O pai mesmo. E dava as ocorrências, né? Então todo mundo naquela vibração, né? Então eu percebia que quando dava a ocorrência... Que tamanho era a momento- prontidão, o senhor lembra? Lembro. Não tinha lugar pra guardar os carros lá, né? Quando eu cheguei na Casa Verde, a Casa Verde tinha um efetivo de 96 bombeiros. 96. A Casa Verde? A Casa A Casa Verde. Verde. Aí dividido Então- por 3 prontidões, então você Exato. tinha ali, né? 30 e poucas 32, pessoas, 32 né? por
Então Pô, era prontidão. desde CM, autotanque, autobomba, autobomba escada, UR, ASE, né? ASE, ASE. USA, MOB, resgate, Resgate, e o tudo. comando de área, né? Cê é Então, louco. se a gente colocar, né, todo esse... Saía todo mundo pro Dava 2 concorrência. times e ficava reserva ainda. Ficavam na espera. É. Ô, Coronel, e como que começou essa história? Porque o Coronel é conhecido, né, no Brasil inteiro com a parte de veicular. Mas ele, Salvamento. mas tudo. ele também entende muito de salvamento, de breque, né? Foi um Um dos profissional precursores, né? que fez um dos primeiros cursos e trouxe toda a parte de breque leve, a parte de breque intermediário, né, para cá também. Mas essa história em relação ao salvamento veicular, começa quando? Quando eu começo a trabalhar e ter os estágios, né? Então eu via assim sempre aquela dedicação, a vontade, a vibração, né, do pessoal, quero o último, tal, as viaturas saindo, né? Aquela vontade, né, de chegar rápido na ocorrência, né? E eu vejo até hoje, né? Eu sei toda a sequência das pontes, das marginais. Lógico. Tinha que decorar. Mas era a época do choque, né? Essa daí era da época Mas do choque. é algo que eu percebia, né? Que quando o bombeiro conhecia o local de trabalho dele, facilitava bastante, né? Então a gente trabalhava com guia, né? Não tinha o GPS. Então era muito legal que as pessoas conhecessem as áreas de trabalho. E eu via aquela vontade de chegar na ocorrência, né? Todo mundo com bastante vibração, dedicação. E eu começava a perguntar, né? Onde é que eles tinham aprendido, qual era o curso, né? E eu percebi assim que não tinha um curso, né? Então eles aprenderam a trabalhar com o desencarcerador e a experiência do dia a dia. Então as experiências do dia a dia é que mostravam quais eram as melhores técnicas, né? Porque quando os desencarceradores vieram, né, na época da importação, a grande importação, né, nós aprendemos manuais Lucas, né? Vieram manuais em alemão. Então alguns bombeiros na época traduziram, né, mas a técnica em si traduziram a operação. Né? Mas a técnica não veio. Técnica? Como, né? Como Ele operar, funciona o que desse cortar. jeito, mas como fazer Isso, onde é que estava escrito isso? Né? Aí depois, né, nós descobrimos a série de vídeos da Carbusters. VHS. VHS, até hoje. Tive muito essa aula. Nossa, aí, que ó. demais. Eu E aí lembro. nós pegamos essas fitas, né? Elas estavam em inglês, aí procuramos traduzir. Então, era uma imagem que ela já, por serem várias cópias, né? Ela já estava uma imagem meio distorcida. Porque quando a gente era moleque, colocava. Molecada não vai entender, mas a gente pegava os vídeos e Isso, colocava num. Como é que chama? Videocassete. Videocassete. Videocassete, fazia rec, cópia, fazia cópia. Eu aí já nem gravava. lembrava o nome. É. Então eram 6 fitas, né? Então ela falava de técnicas de consideração de pacientes, sistema de comando, salvamento em ônibus escolar, né? Ferramentas manuais. Então, Isso pra década de época, 90. 90. As fitas eram do início da década de 90 e nós usamos esse ensinamento até mais ou menos 2003, que ela era a nossa única fonte de conhecimento. E só para lembrar o pessoal, né? O resgate começou em 90, né? Isso, começou a em Então, 90. imagina que até ele tinha 5 anos do sistema resgate. Lembra que o Dr. Jorge veio aí, o pessoal que acompanha? Corpo de Bombeiros, Grau e o Comando de Aviação. Isso faz com que tenham sistemas que a gente possa chegar na ocorrência e fazer ali um atendimento de tirar a vítima, né, às vezes das ferragens, ou fazer toda a contenção e mobilização dela para que ela possa ser levada no hospital. Antes não tinha, né, pessoal? Ó, vê só. Então, 5 anos somente de resgate. Isso. E aí o senhor já colocou, implantando essas regras que foram essenciais para o salvamento veicular. Meu interesse, né, depois em 97 eu fiz o terrestre, né, e na época, né, o então Tenente Itinócio era o coordenador do terrestre. Olá, um abraço pro Coronel Itinócio. Itinócio. É o presidente da nossa da Fundabom. Fundabom. Aí, ó, cadê a Fundabom aí? Não vai aparecer Vai daqui a pouco aparecer daqui a o Fundabom pouquinho. aí. Coronel Itinócio, Então, pô. as aulas eram ministradas, né, pelo Tenente Itinócio, Cicerelli. Tenente Cicerelli. Isso, oitavo GB. Tenente Said, Olha, Fundabom. Não, o terceiro. terceiro. E Subtenente Lorival, Ferreira, e umas lendas. Olha, né, então, do é isso que Salão o pessoal, às vezes a gente escuta muito, né? E eu queria que vocês também confirmassem a mesma visão que eu tenho. A gente sai, às vezes, o pessoal fica lá brigando. Não, porque o oficial, porque o praça. E quantos
Praças foram os meus professores que eu tenho o maior orgulho. Na moral. Mas todos. você sabe, Paulo Miro, que até uma visão da escola, Da que escola. o Coronel Rodrigues sabe, a escola não hierarquiza, né? Ela não É isso. posso. É competência, o cara tem o conhecimento. E outra coisa que é bacana na escola, que também o Coronel Rodrigues, o Coronel Ramos participaram muito disso daí, depois eu só tive o trabalho de manter, quando ele passa para inatividade, ele tem que continuar dando Tem que aula. continuar. Ele tem que continuar, Sabe porque você não muito. pode pegar essa experiência Isso. e falar assim, não, agora obrigado. Não. Então, grande parte do corpo docente da escola é o pessoal da inatividade. Eu quero mandar um abraço lá pro pro subtenente Maran, lá do GBMAR, foi meu instrutor como soldado de mergulho. Pô, o cara manjava muito. Quem não conhece Medeiros, né? Então, Medeiros, fala sério, Medeiros. Todos Submedeiros, nós é o tenente, né? aprendemos a dar aula com ele, né? Porque o Medeiros, ele conseguia ser uma pessoa que ele cobrava, mas ele é extremamente carismático, né? Então, Cabrinha. é uma lenda, né? Sub lá da parte de resgate também. O Claudinei, fala sério, Claudinei é outros são brincadeira. caras que são inesquecíveis e tem que continuar, né? Apesar que o Medeiros, ele tá meio ermitão, tá no meio do mato, tá cuidando de um sítio agora. Tudo bem, mas tem que trazê-lo, né? Sim. Então, comando, qual foi a motivação que o senhor teve? Teve alguma? O senhor Sim, quer contar, não? Lógico, quero. Vamos quero, contar. sim, Essa né? história aí foi vai emocionar muita gente, viu? é, Atenção aí pro corte. Esse corte aí E... Difícil, né? Falar, difícil, né? cara. Realmente pode Eu emocionar. fico emocionado. Então era uma área que eu tinha interesse, né? Eu comecei a demonstrar assim que eu gostaria de conhecer mais, né? Mas teve um fato que realmente foi muito marcante, né? O meu irmão, né, o Elton, ele passou na engenharia para fazer Mackenzie, né? E aí nesse dia ele convidou ele e mais 2 amigos, né? Eles iam no mesmo carro. E aí foi toda uma galera que foi para uma danceteria que tinha na Serra da Cantareira chamada Cali. E aí ele organizou com toda essa rapaziada, né? E foi lá pro Cali. Eu acabei não indo, né? Foi até algo assim que eu me culpo, né? Que eu deveria ter ido, que sabia que ele ia comemorar, né? Que ele ia beber e tal, né? Que ia se divertir, né? Que era o próprio, né, da situação. Mas eu acabei não indo, né? Porque no dia seguinte eu também estava de serviço, né? E eu iria com ele, né? Na época eu achei melhor não ir para lá porque eu sabia que ia chegar tarde. E aí eu saí, né? Saí com outros 2 amigos, nós voltamos mais cedo, eu fui para outro lugar. E aí estava dormindo, aí na madrugada eu recebi uma ligação, né, dizendo que ele tinha batido o carro. E ele bateu o carro onde hoje é quase na frente do posto de bombeiros Horto Florestal. Na Santa Inês. Na Santa Inês. Então, numa curva, né, a última curva da Santa Inês, né, ele bateu o carro. Então foi uma colisão frontal, né, com um poste. E aí eu recebi essa ligação, aí saí, né, desesperado para lá. E quem atendia a área da Santa Inês ali, né, era a Casa Verde. Não tinha o poço lá? Não tinha Não o tinha posto ainda. florestal. E aí foi uma coisa que marcou muito, né, porque nesse momento eu comecei a pensar, né, era quinta-feira, quem era o área, quem era que estava de serviço na USA, quem eram as guarnições de salvamento. Então, eu ficava pensando, né, quem seriam as pessoas que iam A caminho. A caminho. O senhor já estava a caminho. Porque, querendo ou não, né, a gente trabalha na comando o posto e conhece todo mundo, né? Sim. E fiquei pensando, né, quem eram as pessoas, meu Deus. E aí, na hora que eu cheguei, né, a ocorrência realmente foi colisão, né, contra um obstáculo fixo, né? E aí estava em parada ele e um outro garoto de 19 anos, né, o Rodrigo. Aí o pessoal reanimando, né, nós levamos o comando aqui. E aí, infelizmente, né, nenhum dos 2 sobreviveu. O outro garoto que estava no banco de trás sobreviveu, um dos grandes amigos dele, né? E aí o restante dos outros amigos estavam em outros carros, né? Então, essa dor, né, que a minha família passou, né, que todos nós passamos, né, e eu, né, sofri bastante, né, essa situação, porque eu comandava o quartel que fez o atendimento aí.
Então, isso me motivou bastante a querer fazer algo para poder contribuir, né, em homenagem a ele, né? Então, todos os cursos foram uma área, né, que eu procurei me especializar, né, de salvamento terrestre, né? E a gente sempre, após cada aula, né, a gente faz a oração de salvamento, né? Apesar dela não ter um cunho religioso, né, eu sempre fazia oração. Toma água aí para dar. Caramba, bicho. Em homenagem a ele, né? Então foram muitas orações, né, ao longo da carreira, né? E eu acho que esse sentimento que todos nós temos, né, de querer fazer a diferença e ajudar as pessoas, para mim ficou assim muito latente, né? Porque toda vez que eu ia para um preso em ferragem, né, uma coisa difícil, né? Eu ia pensando que poderia ser ele, né? Que coisa louca, né? Porque, com certeza, não era ele, mas era um filho, ou era o pai, ou era o irmão de alguém, né? Então, todas as nossas ocorrências tem alguém que a gente não conhece, mas ele tem uma importância muito grande na vida de uma família, né? Então, como poder contribuir, né, para que essa dor que a minha família passou, ela pudesse a gente conseguir amenizar, né, a dor de outras. Então, aí foi uma área que eu procurei me especializar, né? Eu busquei conhecimento tanto no país como fora do país. E foi assim muito, para mim, né? Eu não acredito em coincidência, né? Eu acredito que as coisas, né? Eu não estou aqui hoje, não é uma coincidência, né? Então, é algo que está escrito e ele tem um porquê. Então as coisas foram acontecendo e foram acontecendo assim, coisas que propiciaram que isso acontecesse, né? Então, por exemplo, eu tive o convite, né, para participar do Rescue Days na Alemanha. E quando eu participei do Rescue Days da Alemanha... Que ano foi esse? 2010. 2010. Aí eu percebi que aquilo que acontecia lá dava pra gente fazer na escola de bombeiros. Quer explicar o que é o Rescue Days? Sim. O Rescue Days é o maior evento de salvamento veicular do mundo, né? Então ele acontece na Alemanha todo ano em outubro, né? Então vão rodando as cidades. E aí eu fui, né? Mas na época, né? O Tenente Coronel Martins, na época os tenentes Newton, Rodrigo, Milton, Melo, todos eles são os coronéis, né? E aí nós participamos desse evento. Aí eu filmei todas as bases e como a gente tinha um bom contato na escola com as montadoras, né, aí eu falei lá na Alemanha, né, e falei, ó, é possível nós fazermos esse evento em São Paulo. E aí foi até um pouco assim meio difícil, porque era a primeira vez que o evento saía da Alemanha. Né? Então vieram as pessoas, né, que eram os organizadores, né, eles vieram até São Paulo, né, queriam saber, né, quantos carros nós tínhamos. E aí nós fizemos um evento, né, nós conseguimos 50 carros das concessionárias, né, mais 10 carros blindados do consulado americano, eu lembro que disso. foi um marco. Aquela suburbana, lembra até hoje. Carro forte também, né? Carro forte. Então foi um marco, porque a gente nunca tinha feito um evento com carros blindados. Quer contar pro pessoal quando é que o senhor começou a pedir apoio das montadoras e como é que foi? Sim. Aí a gente volta depois do Rescue Days, porque o Rescue Days, ele foi, lógico, né, a coroa, a joia da possivelmente coroa. O Rescue Days ele tenha sido o maior evento que a Escola de Bombeiros tenha feito, porque aglutinou, primeiro, bombeiros de todo o país. Sim. E bombeiros de fora do país. De fora né? do país. Pela primeira vez a Escola de Bombeiros começou a receber bombeiros de fora do país com um evento. Né? Mas ele já fazia, eu lembro de ter aula com capitão, tenente Rodrigues. Sim. Lá na Ford. Sim. Eu lembro lá na Ford, já 2005, 2006, não é? Era dureza, era dureza. É bacana, né? Queria até fazer uma homenagem aí ao nosso evangelista da Escola Superior de Bombeiros, do Departamento de Incêndio. Né? Sargento Evangelista, na época ele era cabo, trabalhava com o Jorge na seção de e-mails. E eu ia dar aula lá e a gente precisava de alguma coisa para cortar. Então ele arranjava uns vergalhões, né, umas barrinhas de ferro. Barrinha pra cortar. Até hoje tá lá, o cara é excepcional. Então, ele fazia diferença com essa ação, né? Porque, tudo bem, eu não tinha um carro, mas eu tinha uma barrinha e tal. Aí eu percebia que a gente poderia
melhorar, né? Porque era difícil. Como é que você vai simular um carro com uma barrinha? Melhor que nada, né? Bem, quando eu tinha feito o terrestre, então, eu vi que o Itinoss, ele tinha um contato na Ford. Aí eu fiz o contato com a Ford, né? E as pessoas lá, né? O Foltran, o Trovó, né? Trovó. Infelizmente, o bombeiro Trovó morreu de Covid. Tá brincando, Trovó. Trovó Puta, era um faleceu. cara legal demais, Nossa, cara. e sempre eram os caras que abriu a porta para nós lá, né? O Maurício, o Ivan Arouca, né? Então a gente ia para lá com o pelotão, né? O Medeiros acordava de madrugada, equipava o caminhão e a gente ficava lá com o pelotão até 10 horas da noite porque era para otimizar os carros, né? Aí E precisa aí- falar pro pessoal que a montadora chegava e dava um carro zerado pra gente. São né? carros de teste, de né? teste e tal, mas era um carro que você Seriam falava assim, ó, destruídos, né? não, peraí, pô, a gente não tem grana nem pra comprar um carro desse aqui, nós vamos cortar esse carro, como é que era? Como é que foi a primeira vez que o senhor falou assim, ó, Tó, esse aí é seu, pode cortar. Como é que Então. o senhor sentiu ali naquela hora? Foi difícil, né? Porque é exatamente o que você falou, né? Os carros que a gente cortava lá, né? Eram carros zero, né? E a gente não tinha aquele carro, né? Então chocava, né? Caramba, Eu lembro umas vai Eco cortar. Sport. Isso, Eco chegava Sport e falava, era lançamento. Lançamento, Tó, pode cortar Eco Sport. Eu falei, não, você tá zoando. Que dó. Que dó, não. Ai, meu Deus. Foi... E aí, né? Então era algo que impactava. Porém, aí a gente colocava o carro com o apoio do Trovó, né? Ele com a Com empilhadeira. empilhadeira. Ele tombava, capotava e a gente começava a simular os cenários, né? Que a gente encontrava Isso aí na que rua. ano? Que ano? Isso daí é 1998. Não, mas foi até, imagina, eu sou recrutão lá dessa fase, eu peguei essa fase já como instrutor, como Sim. aluno, então essa fase eu peguei, eu acho que foi até 2005, 2006, de ir para lá, de né? ir pra lá, De ir pra lá, né? É isso aí. Fiz o TS em 97, nós cortamos lá. Aí em 98 comecei a levar o pessoal. E aí em 2005 nós pedimos para que o carro saísse de lá. Aí foi meu Deus, como? E era Como, mó barato, né? era mó barato. O senhor vai lembrar que era mó barato, que ia assim, ó, Tenente Camargo, Tenente Rodrigues, Tenente Eli, né? Todo mundo pra buscar os E carros. eu era o coroinha ali, eu era meio que para servir café pros caras, Mas o carro né? vinha rodando? Não, aí tinha pra Ford. Primeiro a gente ia pra bom. Ford, Não, né? eu Nessa lembro, eu fase lembro. ainda. E ela né? também. Isso, Lembro. a Dirigene levava todos os cursos, CBO, CBS, né, terrestre. E aí depois veio Aí o parto do foi guincho. a ideia, pô, vamos trazer, mas aí os Pra caras, ESB. pô, como é que vai fazer? O cara vai liberar o carro. Como é que vai o liberar? guincho, E a o guincho. nota, e o guincho. Aí o primeiro carro ele veio escoltado, né? Veio Coberto. coberto, tudo. Falei, meu, ninguém pode saber. É. Que E- besteira das montadoras, né? Mal eles sabiam que a gente ia ajudar pra salvar os Sim, outros. mas é a quebra de Era paradigma, quebra de né? paradigma. Que aí é bacana, né? Teve um ano, né? Que depois a GM, ela começou, a General Motors começou a fornecer os carros para nós também. Em 2013, Aí virou competição entre elas. ela forneceu 130 carros. pra nós. 130. E aí isso para nós, ele revolucionou, porque a gente sempre teve essa vontade de ajudar os outros estados, né? Então, que nem eu sou filho de cearense, né? Na época da academia, a gente viajava para o Nordeste, né? De carro, de carona, e todos os De avião, estados, de avião da transporte, FAB. E a gente percebia que os estados Ducan. tratavam a gente muito bem. Então eu tinha esse sentimento de dívida, de querer ajudar os estados, né? Então, com essa possibilidade dos carros aqui, e as concessionárias estando aqui, nós começamos a fazer cursos, né? É legal, né? Nós ofertamos de todos os nossos cursos 4 vagas para outras instituições. E depois a gente nem conseguia mexer nessas vagas, né? Porque estava escrito que era para outras instituições, né? Então foi um negócio assim muito bacana, que era esse sentimento de realmente poder contribuir, né? E O senhor teve aluno de todos os estados? ó, eu acho que eu não me recordo assim do Acre, né? A gente até brincava, né? Ah, Não, Não, acho que é. teve, acho que teve. Veio na escola. Veio. Isso Todos os estados Todos os tivemos representantes. Até durante um tempo, porque ele não se recorda, porque eu lembro até o slide, né? Porque toda a gente punha ali, ia ticando os estados no mapa do Brasil e sempre ficava o Acre ali sem. E aí eu lembro que um dos últimos cursos que ele ministrou veio alguém do Acre. E eu lembro da tiração de sarro, então. Acabou então, agora então, todo não, mundo todos, teve. Não, todos, acho que ele depois teve o- aluno em todos os O estados. Coronel Velasquez, né? Agora eu lembrando aí, né? Isso. Ele veio participar acho que do Rescue Days e tal, né? Isso aí. Então, mas aí todos os estados, É. né? Eles participaram de cursos na ESB, né?
E quantos países fora o Brasil? O primeiro Rescue Days foram 3 países. Aí o segundo Rescue Days já vieram 10. Né? Então, como o George falou, ele tornou-se um evento internacional. E o que eu vejo assim que ajudou muito é que essa cultura de trazer os estados para a ESB, ele propiciou uma integração gigante. Absurda. Que as outras áreas de conhecimento começaram a fazer a mesma situação, né? E aí foi criado o Fire Days. Durante o Rescue Days, em 2014, eu queria que as bases fossem tocadas pelos outros estados. Né? O Palombo lembra, né, disso daí. A gente, no intuito, né, de divulgar o evento, né, de fazer ações preventivas, o Palombo convidou todas as mídias e as mídias participaram como equipe de salvamento. De salvamento, foi legal, eu lembro dessa. E aí, nós tivemos que dar um treinamento rápido para eles, né? Aí coloquei os bombeiros lá, lógico, para que não acontecesse nenhum acidente, mas isso teve uma repercussão tão positiva, porque o evento foi passado em todas as grandes mídias, né? Aí eles acabaram vendo a dificuldade no atendimento deles. Falaram assim, legal, por que você não tira logo o cara? Bom, como não? Segura aí o negócio. Né? Vai lá e conta agora. Essa jogada do Palombo, né? E você sabe que, cara, eu lembro até hoje, eu acho que não lembro se foi no segundo Rescue Days, um coronel no auditório, acho que da Bahia, na época, ele falou assim, São Paulo não pode ter a pretensão, se o senhor vai lembrar, de querer esta escola só para São Paulo. Aqui tem que ser Academia Nacional de Bombeiros. Isso, olha o discurso dele, o quanto projetou a Escola de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros de São Paulo e a técnica. Né? Então, E aí, em 2014, eu queria que as bases tivessem bombeiros de outros estados. E aí, olha que bacana, né? O nosso país ele é continental. Pegar assim, por exemplo, o equipamento, Moto Brasil, que nós chamamos aqui Moto Brasil. No país ele existe com 14 nomes diferentes. Então é cortadora a disco, moto rebolo a disco. Bom, padronizado. E como é que a gente ia dar aula se os nomes eram tão diferentes? Tão diferentes. E as técnicas, a gente gosta muito de nome de animal também. Então era papagaio, jacaré, asa de morcego. Então nós padronizamos todas as técnicas. Asa de morcego é... Caramba, meu. Então nós começamos a padronizar todas as técnicas, todas as nomenclaturas, e nasceu aí a Comissão Nacional de Salvamento Veicular. Eu fui apresentar CONASV. Aí eu fui apresentar a CONASV em 2016 para a Liga Bom. E o comandante, né, o presidente da Liga Nacional, né, com todos os bombeiros do Brasil inteiro. Muito bem, obrigado. Né? Então, era o coronel Elbinger, de Goiás. E ele tinha feito CBO em São Paulo. Foi comandante, né? Foi comandante do bombeiro de Goiás. E foi o presidente da Liga Bom. Que ano isso daí? 2016. A CONASV foi a primeira comissão? Primeira comissão em 2014. Tá. Aí eu apresentei porque eu queria vincular a comissão à Liga Bom. E aí, ele falou, eu apresentei, em primeiro lugar causou estranheza, os caras, que negócio é esse de comissão, né? Qual a ideia desse cara? Tal. Bom, e aí eu queria até fazer um agradecimento ao coronel Mussolini, que era o comandante-geral de Santa Catarina, que ele contou uma história, né, que foi muito bacana. Quando surgiu a Sobrasa... Olá, ixi, aí sim. Sobrasa, cara. Fez a moral, irmão. Tava demorando, né? Obrigado. Aí, valeu. Obrigado, vereador aqui. É isso aí, até aparece. Fazer um cafezinho aí, Miquel. Vamos brindar o café aí, caramba. Mandar um abraço aí, ó, do Coronel Nobre aí, do Bomba Café, pô. Tamo junto, Bomba Café. Passando pelo centro de São Paulo. Aqui, ó. Hein? Vem aqui, do lado do comando do Corpo de Bombeiros, do Tribunal de Justiça. É isso aí. Tem os bolinhos aí. E o bolo, hein? Pô, até agora não veio o bolo aí, né? Tá ali. O bolinho, vem comer um bolinho, vem comer um lanche aí, aproveita e visita a loja da Fundabom, compra uns quitutes aí dos bombeiros, umas camisetas, boné. Na loja show de legal bola. Demais. Chega aí, passa aí pelo centro e visita a gente. Olha que legal que ele está falando, né? Sem querer cortar o senhor aí. Ele teve a ideia de criar uma comissão que hoje chama-se comitê, né? Mas mudou só o nome, mas é a mesma coisa. Então, a partir da CONASV,
né, que é o salvamento veicular, se criou a CONAP, se criou a CONATS, que é a abordagem técnica tentativa de suicídio, e tantas outras que eu... CONAS, combate a incêndio. De salvamento em altura. Sim, Pô, todas as comissões, então o todas senhor as foi o áreas. pioneiro das comissões, eu não Então, mas sabia. é legal, porque aí o Coronel Sabia Mussolini... dessa? Então, eu não sabia disso. Isso é É. muito louco, né? De você trazer toda a tecnologia, tudo o polo difusor de conhecimento padronizar. para padronizar. Pô. Exato, né? E aí o Coronel Mussolini falou o seguinte, ó, eu opino para que a CONAS seja vinculada à Liga Bom. É isso que o Major está apresentando, eu era Major na época, né? Isso que ele está apresentando. Lá atrás, a Sobrasa, que hoje em dia ninguém fala de salvamento aquático se não citar a Sobrasa, ela tentou também fazer esse vínculo. E na época, né, nós não tivemos esse cuidado, não era algo assim muito novo. Então, eu opino para que tanto seja aceita e seja estimulado para que se crie todas as outras comissões. 2016. 2016. E graças agora ao Coronel Estevão, né, que é o atual Que é o presidente, atual. ele pediu para que eu apresentasse como que era a estrutura da CONASV e todas as outras comissões, né, eles estimulou, e a Liga Bom, né, ele estimulou para que elas realmente tivessem esse reconhecimento, e a Liga Bom hoje, todas as comissões são vinculadas à Liga Bom. Isso é interessante porque nós temos aí uma padronização geral, de né? bombeiro para isso todo aí. o país. Então, isso que eu Coronel, queria... desculpa, vai. para o senhor ter uma ideia, a CONATS, que é a abordagem técnica, ela lançou uma diretriz, Paulo Bion, nacional, no qual foram signatários 20 estados, e hoje 20 estados seguem a mesma padronização de atendimento à tentativa de suicídio a partir da criação da CONASV, ou seja, lá atrás. Olha como é legal entender o histórico, né? Sim. Porque senão teria todas essas comissões. Não, o que eu queria perguntar, o que é legal demais é que o senhor teve essa ideia de manter, de trazer, primeiro, 98, trazer as montadoras, que é o caso que ninguém tinha pensado. Então, já trouxe aí estava antenado naquilo que queria. Aí, depois, o senhor trouxe para a ESB, para que a gente pudesse fazer as ações dentro da escola de bombeiros, quebrando mais um paradigma, sendo que as montadoras hoje, é só o telefone da Escola Superior de Bombeiros dar uma ligadinha para lá. Quantos carros vocês querem, né? Porque hoje a moral que o Corpo de Bombeiros tem é por tua causa. É porque uma equipe, né? É uma equipe, eu sei disso, mas é por causa dessas Alguém ações. tem que dar o pontapé inicial. Dar o pontapé inicial. Lógico. Então, se eu liga para qualquer montadora, os carros estão lá, estão aqui. Por quê? Eles entenderam que esse é um procedimento muito importante na hora de salvar a vida de alguém, certo? Isso daí eu acho que é o ponto principal de tudo que o senhor pensou, eu tenho certeza disso. Até pela história que ele contou. Né? Quem não viu aí, dá uma olhada depois. Mas, queria saber, como que o senhor trouxe depois? Como é que o senhor conseguiu difundir esse conhecimento para todos? Por quê? A concessionária veio treinar lá, certo? Sim. Ela veio treinar lá. As equipes de outros tipos de atendimentos, de bombeiros civis, de bombeiros voluntários, de pessoas que são ligadas ao salvamento municipais, vieram todos na ESB para desenvolver depois e disseminar essas ações. O senhor pensava nisso também? Não, conforme eu comecei Visionário. Visionário. Não, e ainda que ele não falou das fichas. Não. Vai falar das A fichas. ficha também, Na a hora ficha lá. que- Ainda tá rolando ainda no aplicativo? Tá. O compêndio, E na hora que eu tive a oportunidade de participar do Rescue Days, né? E nós trouxemos, né, para o Brasil, né, junto com a patrocinadora do evento, o Rescue Days, né? Então foi um marco, uma quebra de paradigma, porque conseguiu aproximar todos os estados. Aí surge a CONASV, aí nós começamos a trazer os estados e junto à CONASV nós começamos a padronizar as técnicas. Então era muito legal que um curso que acontecesse aqui em São Paulo, ele acontecesse de forma igual, né, próxima em todos os estados. Então a comissão hoje, né, ela é presidida pelo Tenente Coronel Maurício, Maurício, Rio Grande do Sul. do Rio Grande do Sul, né? Gente finíssima, hein? Mandar um abraço Gente para ele aí, finíssima. né? Que ele na época ele era meu vice-presidente da CONASV, né? E é uma pessoa, né, que está alavancando cada vez mais a comissão. Então essa busca por padronização, ela contribuiu bastante, né? E ajudou a disseminar o conhecimento em todo o país.
Em relação às montadoras, eu queria até comentar um caso que realmente foi uma quebra de paradigma. E depois todas as montadoras começaram a oferecer veículos. Oferecer. Uma vez uma montadora, ela deu o carro de uma das diretoras dela que tinha sofrido um capotamento. Né? E aí o carro estava bem danificado e o carro era da montadora, né? A diretora dela tinha sofrido um capotamento e cedeu o carro para a escola. Quando nós fomos cortar o carro, nós vimos dentro do carro peças de criança. Então tinha meinha, tinha brinquedinho, que era da família dela. Né? Aí nós fizemos até uma oração antes de iniciar o salvamento. Porque a gente, lógico, não sabia o que tinha acontecido. Tinha sido um acidente bem grave, né? Porque o carro tinha sido bem danificado. E o que isso marcou foi o seguinte, que mostrou, né? E eu comecei a falar isso para as outras montadoras, que aquilo que eles estavam facilitando o atendimento, porque lógico, a gente reza para que nunca aconteça conosco, né? Mas nós mesmos podemos ser clientes desse serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros. É isso aí. Então, indiretamente, né, eles estavam ajudando. E eu queria até fazer um gancho aí, né? Para mim hoje é um momento assim muito especial, porque eu tô do lado aí de 2 ícones, né? Onde essas pessoas, né, tanto o nosso vereador aí, Major Palombo, e o Major Diógenes, eles não conseguiriam mensurar quantas pessoas foram salvas indiretamente, né? Falando do Major Palombo, até minhas filhas, né? Estão aqui hoje, né? Minha personal style, minha social media. A Mel e Yasmin, daqui a pouco elas vão entrar, Vamos chamá-las aqui, porque são 2 pessoas, né? Que a minha família, meus amigos, né? Sente muito orgulho. Eles hoje em dia, antes as perguntas que me faziam eram se eu era sargento no meu ambiente de amigo. Você já é sargento? Eu falei, não, pô. Estão estudando, porque o sargento é o grande nome. É o mais conhecido aí fora. Aí perguntavam... Somos soldados, né? Exato, todos somos soldados. Fogo, né? Mas sargento é o cara, você já chegou a sargento? Eu falei, não. E na faculdade, né, as pessoas se perguntavam ao sargento, que é o grande nome do comando, né? E aí perguntavam também se eu já tinha trabalhado na viatura de resgate, né? Que é o grande nome, o marketing é o resgate. É o resgate, E hoje em dia pergunto se eu conheço o Major Palombo e o Major Diógenes. Você sabe que à frente da gente está o bombeiro mais famoso do Brasil. Ele é. Eu tenho o objetivo de buscar, mas eu não consigo. Ele está sempre à frente, está sempre à frente. E o que eu queria falar para os senhores aí, né? É que vocês talvez não consigam mensurar quantas vidas vocês salvaram indiretamente. Vocês não conseguem. Então, por exemplo, Paulo, desde que nós conhecemos ele nesse trabalho preventivo, né? O amigo aí das emissoras, um cara que consegue falar de um assunto grave de uma maneira suavizada, consegue elogiar todo mundo se sente importante, né? Então, Paulo, eu queria aproveitar esse momento aí. Isso é um dom. Não é assim, né? Não, você consegue passar numa mesma reportagem ações preventivas, né? Não, tem um dom, nasceu com esse dom. Ele tem um dom. Você consegue pegar um acidente gravíssimo, você consegue suavizar, você passa carisma, você é um cara bem visto por todas as mídias e você consegue o mais importante de todo esse processo, que é passar uma ação preventiva. Então, indiretamente, hoje eu estava assistindo uma postagem sua, Deus, uma bacana, né? Você preocupado com o elevador, né? Então, eu lembro quantas vezes eu assistia, você preocupado na época de Natal, né? Preocupado com o curto-circuito de iluminação. Tem que acontecer isso, comando, porque, querendo ou não, o senhor tem todas as ações nossas, você tem que aproveitar a oportunidade, embora seja ruim, mas sair para um lado positivo. Você entende isso como psicanalista. E para que você tenha você tem um viés, somando aí, ele tem um viés, cara, que pouca gente tem. Para trazer isso. Porque ele traz a realidade do fato e ele consegue fazer um link para prevenir o próprio fato. Tipo assim, olha, pessoal, aconteceu isso, tal, mas para não acontecer isso, aí tem a prevenção. Bom, mas essa do elevador, eu não sei se vocês viram. Vamos ver se depois o Cabelo pode pôr. Pode pôr essa aí, Cabelo? Pode tá dormindo aí, Cabelo? Vamos falar de prevenção elevador? Eu só sei que era uma cabine, talvez do tamanho dessa mesa que dava pra ver pela imagem, e saíram 15 cara, e 15 cara grande. O elevador parou com um degrauzão, lógico, deve ter parado porque o excesso de peso, né? Cara, mas os caras muito grandes. Os caras fortão, tipo o nosso mestre Lino Marques. Lino Marques, aí! Coordenador de terrestre. Os caras, meu, muito coordenador de terrestre.
uma lenda. E é mó barato, os caras na publicação comentando, falando assim, Zona Leste, hein? Pô, ainda bem que os caras estavam de capacete. Falar já aí. Que era, acho que não uma obra, então eles subiram todos juntos e acabaram parando uns 15 caras dentro do elevador desse tamanho. Cara, você é louco. Então, Palombo, você, né? Já mandei vídeo de amigos meus, manda uma mensagem aí, Paloma. Eu gravava o cara, mandando abraço. E o pior, ele retransmitia pro cara, né? Com uma puta de um carinho, uma carisma. E eu vejo, Palombo, que toda a sociedade, ela ficou muito feliz com essa sua nova etapa aí na Câmara de Vereadores. Isso aí. E isso é muito bacana, porque a gente enxerga, né? Nosso representante, uma pessoa que vai brigar por cada vez mais por melhorias para a sociedade, né? Então isso é muito legal. Vocês me conhecem faz muito tempo. Sim. O que eu tenho aí é a polícia militar, é a minha vida. Pô. Sim. Tem gerações da minha família aqui, eu tenho orgulho disso. E é um bacana que o senhor está falando é verdade. Toda vez que eu vou para fora do estado palestrar, o pessoal às vezes vem para mim e fala, pô, agora ele vai falar, vai me elogiar. E fala assim, tudo bem, o senhor conhece o Major Palumbo? Eu conheço. E o Coronel Rodrigues? Ah, não, também. Não. Aí eu falei, caramba, meu. É barato, mas não por isso. Só pode contar uma das ocorrências mais difíceis. O Breck, ele não falou do Breck ainda. O Breck foi... Ele foi uma das molas propulsoras. Foi lá para Coronel Panamá, Melo, Nicarágua. Nicarágua. Foi uma viagem quase turística. Fala aí como foi essa coisa. Conta aí, como é que foi? Coronel Rodrigues da Nicarágua. Aventuras, vamos lá. Sim. 2007, quanto que era? 2008? Foi 2000 e Nicarágua foi 2009. 2009. Só turismo, vamos lá. Só turismo, como é que foi esse turismo? Eu lembro, porque eu estava aqui no gabinete, eu recebi um documento. Vamos fazer um curso de break, eu acho que era BUSF que fazia. Foi o BUSF. Memória. O BUSF mandando lá. O ômega 3. Aí o cara lá, BUSF falando. Eu tava todo dia, mas o BUSF pedindo, tenente na época, Rodrigues. Isso, eu fiquei 15 anos tenente, né? Então... Todos nós. Então eu vejo que, por um outro lado, esse é um dos maiores patrimônios que eu tenho, porque eu atendi muita ocorrência. Muita ocorrência. Então hoje, né? Os caras acham que não são hoje. Você é major, você não sei o que. Cara, parei. Eu pensei que eu já estava agora curado, né? Que eu passei para reserva no ano passado, né? E eu já estava começando a dormir sem sonhar. E tá na escola comandando e dar alguma novidade no desfile. Parece que é um negócio que marca. E indo para a ocorrência e esqueceu algum EPI, aí voltar para buscar. Então, parece que é um negócio que ele permanece ativo. Eu achei que eu já estava curado, né, dessas coisas que marcam a vida da gente. Porém, hoje, né, vendo as ocorrências que tiveram, né, aquela vontade de estar lá, de querer ajudar. Então eu percebo o seguinte, né? Que nem até minha esposa fala, você era bombeiro, meu, desliga, né? Não. Aí eu falo assim... Você não viu o incêndio hoje? Você não viu? Mano, eu vi o incêndio, Então... o prédio lá pegando fogo, eu falei, cara, vai cair esse prédio inteiro. Quando você vem mais, você não ficou? Você não ficou. Desculpa falar aí, rapaziada. Fica tenso. Então dá pra ver que essa é uma coisa que a gente nunca vai deixar de ser, né? Você pode estar numa outra atividade... A gente sai. Mas o bombeiro nunca sai da gente. Coronel Danúbio falava, o senhor lembra? Falava assim, o bombeiro é um vírus que uma vez inoculado, acabou. Nunca mais sai do corpo. E estou no grupo aí, né, pensando em bombeiros, a gente percebe todos os nossos antecessores aí, né, preocupados, né, com a ocorrência, as estratégias, né, então a gente percebe que todos ainda respiram muito bombeiros, né. Eu vi até hoje as imagens, né, postadas lá, né, pelo nosso comandante, Coronel Bertolini, né, eterno comandante. Então, essa coisa, ela permanece assim muito latente, né? Então, eu achava que isso era algo que, com o passar do tempo, né, ele ia sair, mas realmente não é fácil. Em relação ao Breck, então esses 15 anos de tenente... Só para você entender, busca e resgate em estruturas colapsadas. Exato. Começou, então... Em 2009, na Nicarágua. Foi. O que aconteceu, né? O senhor foi sozinho? Fui sozinho. Foi sozinho nessa primeira. Falava muito bem, né? Sempre falou muito bem. Todos nós achamos que falamos muito bem. Sim. O forte é inglês. Inglês inglês é muito forte. Mas vai em português mesmo.
Então, esses 15 anos, né, o pessoal falava que eu era um pouco pé frio, né? E acontecia mesmo, né? As Muita ocorrência as grave. ocorrências graves, acontecia tal de serviço e muitas vezes na passagem de serviço eu assumia o comando de área, né? Assumo o comando de área 2 Bravo lá. Aí os caras, meu Deus, é muito pé frio. Esse é o sinal do área, né? Eu tenho que fazer o corte agora. Corte. Eu e ele, tenentes, e aí um dia ele estava fazendo engenharia civil e ele falou assim para mim, ele falou assim, cara, eu preciso fazer uma prova na faculdade, segura o área para mim. Rapidinho. Coisa rápida, eu vou ali a gente tá na Moca, né? Na Moca. E aí ele falou assim, coisa rápida, eu bato ali... Nós fizemos junto engenharia civil. Isso. Aí eu bato ali em Guarulhos e volto, você segura. Eu falei, lógico, pelo amor de Deus, vai lá que seguro. Ele foi, eu segurei o negócio... Terremoto em São Paulo. Não, do terremoto você que tava? O serviço era dele. Eu lembro. O serviço. Aí o cara liga assim, aí você fala assim, não... É pé frio? Não, Tenente Palumbo, o que faz na hora que toca e tem um terremoto? O que vocês orientam? Saia do prédio pela escada. Não é simples, né? Exatamente. Pô, terremoto, né? Terremoto. Aí, então, esses 15 anos tinham coincidências, né? Que aconteciam muitas ocorrências. E não era sua, você não era o pé frio, era não, era ele. Eu só subi para ele fazer prova. Aí quando eu fui promovido a capitão, meu primeiro serviço de capitão era 18 horas e os caras ficavam brincando, agora virou maçaneta, não vai atender mais nunca mais uma ocorrência. E meu primeiro serviço, até as 18 horas, não tinha nada. Aí eu falei pro motorista, na época era o Cabo Albuquerque, o neto do supervisor, e falei assim, vamos sair para atender a ocorrência, porque, meu Deus, né? E vamos começar a encostar as ocorrências dos tenentes, né, dos áreas. Nisso, o então, né, Tenente Carnevale, que era oficial de operações, falou assim, capitão, escuta essa ocorrência. Isso 18h30. Aí ele coloca um áudio, eu nunca tinha escutado, né, porque a gente trabalha no posto, quando no interior, quando alguém liga. Não escuta quando a gente a ligação. liga. Isso é mais comum o pessoal do interior. Ele escuta a ligação, né? Entende, né? Exato. Agora, aqui na capital, não. Você é despachado pelo centro de operações. E aí ele colocou o áudio da mulher falando o seguinte, mande as viaturas que caiu um balão e explodiu a igreja Renascer e tem muitas crianças soterradas. Esse foi o áudio quando caiu a aqui, né? Foi aqui na linha de Vasconcelos. Então, esse era o meu primeiro serviço de capitão. Nós ficamos tão nervosos, eu e o Albuquerque, que nós não conseguimos esperar o elevador. Sabe aquele momento que você vai e aperta o elevador rápido, como se isso fosse acelera o elevador. Aí não vai mais rápido. Não vai acelerar, não vai. Aí nós apertamos lá do Cobom. Aí desceu pulando as escadas, né? Os 8 andares. Subimos na viatura. Nós ficamos tão nervosos que nós chegamos ali para saber se a gente ia pela Lins de Vasconcelos, né? Ou ia por trás ali da Cruz Azul, né? Lacerda Franco. Que aí ficou escolhendo, aí ele puxou a Hilux, ela girou, quase a viatura capotou. E todos nós, né, pô, o cara que tem uma experiência gigante, mas ter escutado o áudio, né? Afetou. Aí a viatura saiu de traseira, aí nós caímos em si, né, que era a viatura do capitão, que nem era para ser a primeira viatura a chegar. Ela foi a quarta viatura a chegar. E as pessoas, né, elas saíam assim com bastante traumatismo, fraturadas, e elas queriam entrar dentro da viatura do capitão. Uma coisa que ajudou muito, que eu lembro, né, que o suporte avançado do Cambuci, ele chegou e montou as lonas. Então as lonas, para ser feita a triagem das vítimas, o método START. Quer explicar para nós aí ela depois do START? O pessoal gosta dessas explicações. Né? START das lonas, é uma sigla, né, gente? Simple Triad and Rapid Treatment. Simples. Obrigado. Qual é? Booking for? É for, Pick and Blue. Na verdade, isso é uma rápida triagem, um rápido tratamento, né? Então você tem que priorizar qual vítima está mais grave e atendê-la primeiro. Nada daquela história que o cara fala, não, mulheres e crianças primeiro. Não, não é isso não. Nem quem grita mais, né? Quem grita mais, não. E aí, então, graças a esse método de triagem, né, ajudou a organizar um pouco o cenário. Porém, a gente vê nessas ocorrências, essas grandes catástrofes, que os pais, eles voltam para buscar os filhos. E realmente tinham muitos bebês e tinha a parte do culto, né, dos adolescentes, sim,
que graças a Deus não foi afetado, mas quando caiu o telhado, então ficava uma nuvem de poeira, então as pessoas não sabiam o que tinha acontecido, onde estavam os bebês e onde estavam os adolescentes. Mas nós, graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima, mas eles voltavam à área quente. Então, para organizar esse cenário, foi um caos. E não tinha nada de balão, né? Não tinha nada, Não tinha nada de balão, né? Mas não ela incêndio, achou né? que tinha Achou sido uma que tinha um explosão. balão e tal, no desespero. Como pagou uma ocorrência de explosão, então nós estávamos com um EPI estrutural, né, de capacete, nós preparados para uma explosão ambiental. A ocorrência perdura e nesse momento chega, então, o Tenente Melo e o Tenente Hash, eles chegam com EPI de salvamento, joelheira e cotoveleira. Eu lembro que na época, nós até brincando, né, eu falei, pô, os caras estavam andando de skate, mas não é porque eles já tinham feito o curso, Lá o Tenente Melo tinha feito em Arequipa, no no Peru. e o Tenente Hash tinha feito na Nicarágua. Então, Já eles tinha tinham todo o conhecimento, é isso aí. só que ainda estava muito inicial. Eu lembro do Hash orientando o pessoal que na hora que ele apitasse, um silvo longo era silêncio. Então, era algo que a gente não tinha ainda multiplicado esse conhecimento. 2 corre, né? Dois volta a trabalhar. 3 abandona. 3 abandona, silvos curtos, né? Abandona. Vê a o sua local. rota de fuga e 3 Isso. símbolos correm e Muito vazam, bom. né? Não é isso, né? É isso aí. Aí, então eu percebi que era uma área, né, que a gente precisava se especializar. E eu na escola, né, a gente auxiliava nos cursos de Imagina, salvamento. explica também por que o apito. O pessoal Exato, precisa né? saber. Escuta, era Então- uma operação de salvamento. A gente está procurando pessoas. Exato. Então, quando se dá um silvo longo, né, um apito longo, significa parar tudo, é silêncio absoluto para a gente poder fazer a chamada e escuta, né? Então eu verbalizo e eu tento escutar algum ruído de vítima. Aí um silvo longo e um curto é para voltar às operações. E aí, mas quando fizeram esses procedimentos, o senhor escutou gente? Então, nós tínhamos 7 pessoas que estavam presas embaixo das ferragens Das estruturas. da estrutura. Do telhado, né? Porque o Estrutura do telhado ele desceu, né? Então ele trouxe estrutura metálica, ele trouxe as tesouras de madeira também, né? Bom, essa ocorrência, né, além da explosão do Shopping Osasco, além do acidente da TAM em 2007, ela começou a me despertar que eu deveria também buscar conhecimento, né, nessa área. Aí isso me estimulou até a fazer engenharia civil, onde um dos melhores professores era o tio do Major Palum. Nossa. Que ele dava aula de pelo amor de estrutura, Deus, estrutura né? metálicas e de madeira. Exatamente. Professor Maurício, eu fiz Professor Maurício, eu queria até mandar um abraço 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 para para ele aí, ele. porque ele me estimulou a estudar estruturas. Porém, uma área que eu busquei me especializar é estrutura pós-colapso, né? E a gente percebe, que, e é de se entender, que ninguém investe nisso, né? A engenharia é uma arte de construção. Não de E estudar. não de pós-colapso. Então, é uma área que a gente precisa incentivar cada vez mais, né, as pessoas a fazer a leitura de estrutura. Né? Eu costumo falar que a estrutura é algo vivo, que ela emite sinais e que nós precisamos decodificar esses sinais, né, até para fazer um abandono, porque está intrinsecamente ligado, né, ao risco dos bombeiros e também das pessoas que estão nesse cenário. Aí eu tive, né, a oportunidade, né, o Tenente Melo, na época, ele fez um bom contato com o BUSF e eu fui para Nicarágua, né, fazer o curso. Fiquei 32 dias na Nicarágua. Né, No hotel, né? Hotel 5 estrelas. No Hotel 5 café da manhã, estrelas. café da manhã. Café né? da manhã, Café da ar-condicionado. manhã, né? Era tranquilo, Isso. não era quente, né? Na Nicarágua, o café da manhã, eles comiam no café da manhã gallo pinto. Que Então, isso? é o nome Pessoal, da desculpa, viu? O que é? Então, Explica aí. gallo pinto é uma comida, é um arroz feijão de manhã, né? E aí, ele realmente é forte, né? É forte. Porque o café da manhã deles é forte. É arroz com feijão? Arroz com feijão, De né? manhã. Só que é um pouco, ele é mais assim, umidificado, né? Uma pasta, né? Uma pastona. Aí então a galera, e eu querendo, né? Um cafezinho, me dá um Querendo pretinho gallo aí. pinto. E os caras tomam Pau, tome. gallo pinto. E aí os caras pimenta. Pimenta, galho pinto. Gallo Aí- pinto e pimenta. E aí o primeiro dia eu falei, não, obrigado, É, gosto quero não, muito. quero não. O seu meu, passou fome. Só que o dia todo o trabalho Ao pesado. lado. Aí no dia seguinte eu falei, meu, Ah, Gallo isso aí, né? pinto, tome gallo pinto. Manda aí que eu vou. Só não vou colocar pimenta agora, depois eu ponho. E aí os coordenadores do curso eram os espanhóis.
Né? E aí nós falamos com ele, vamos ver se a gente vai final de semana, comer uma comida diferente. Comer uma pizza, vamos comer uma pizza. Quando eles levaram nós para um restaurante, né, em Manágua, quando eu cheguei lá, eu vi o mesmo garçom que levava a comida lá no quartel. No quartel. Aí eu falei, José, que haces acá? Aí, José, eles levaram o mesmo restaurante que forneceu os gadiopito. E lá era gadiopito com pollo, gadiopito com lechuga, que é a salada. Cara, era só tudo gadiopito com alguma coisa, só tinha um acompanhamento. Não, é uma brincadeira, né? Mas é bacana. Mas... Não faz parte da gente comer de manhã, né? Mas não, é cultural, né? Lógico. E mas 32 comia, dias de 32 dias de curso. Então foram bastante gadiopita. Né? Mandou ver, comeu pra caramba. E bacana, né? E aí foram 32 dias de curso. A gente brincava na escola, né? Eu falei várias vezes pra ele, porque ele falou, você é um cara que realiza. Ele realiza. Né? Então assim, não é um cara que vai lá, um cara com maior respeito, né, que o senhor é meu amigo, mas o senhor vai lá, faz um curso, ele põe as postilas no armário, ele multiplica. E ele tem um jeito de multiplicar conhecimento que acaba incentivando isso, fala, eu quero isso, né, eu quero fazer. E aí, com esse curso que ele foi fazer, né, aliado ao Resch, ao Coronel Melo, ao Coronel Camargo, Rodrigo, tocou os primeiros cursos de break no nono GB, né? Rodrigo é uma lenda, né? O Rodrigo é... Vamos ver se ele vem aí também. O Rodrigo é uma lenda. O Rodrigo é um dos caras que eu vejo que ele fala de bombeiro em todos os assuntos. Todos os assuntos. É isso aí. Né? E muitas vezes ele falava, você fala, caramba, depois eu queria que o senhor contasse pra gente. Ramos, isso aí. Conta pra gente depois como é que foi aquele treinamento com aquela Suburban do consulado americano que eles mandaram pra gente. Era o único blindagem nível 6, se eu não me engano. Isso, era um mini tanque. Era um mini tanque, cara. É antimina, né? Então, aí só fechando aí, então depois dessa experiência, aí junto, né, o Coronel Camargo, o Coronel Rodrigo, né, o Resch, Muniz, Barufal, então nós começamos eu tava nessa daí também. Investir, né, os cursos de break, né? E foi bacana, tudo buscando uma certificação. Leve, instrutor de leve e intermediário. Né? Intermediário aí, foi legal pro cara. O pessoal brincava que era que nem a Caverna do Dragão, né? Que não tinha fim. Não saía. Vamos fazer. Aí empolgava, vamos fazer o leve. Aí beleza, uma semana de leve. Aí depois pessoal, tem uma nova aí que agora a gente vai ser professor para ministrar os cursos. Legal, vamos fazer. Então, mais uma semana. Isso aí. E aí ele veio com o intermediário. Intermediário 10 dias. 10 dias. Começou na quinta. Beleza, quando chegar amanhã a gente vai embora para casa e volta na segunda. Não, final de semana. Final de semana lá. Falou, Caverna do Dragão, meu irmão, não acaba nunca. O instrutor de intermediário não acaba nunca. Mas eu preciso explicar também pra rapaziada que lá na Escola Superior de Bombeiros, né, a maior escola de bombeiros da América Latina, e a gente tem uma pista de aplicação de busca e resgate e estrutura colapsada. A partir desse curso. A partir do curso. Então, são os tubos, tubulões, e estrutura de concreto, e rompedores, e todo o material que a gente utiliza lá. Isso, o senhor acha que a escola ela tem a capacidade de fazer essa atualização para a gente constantemente e preparar a gente para as ocorrências que a gente tem no estado? Sim, né? Então, graças a toda essa rapaziada que fez parte, né, dessa criação dos cursos, né, eu vejo que a primeira pista, né, que nós fomos tocar o intermediário, ela foi construída, né, pelo então Sargento Medeiros, o então com reto escavadeira, Jean, né, que é um dos caras assim que eu vejo que mais trabalha com madeiras, é um dos caras mais especialistas em escoramento, Capitão Jean, né? Pedreira, porque eles construíram a pista. Pedreira, Sargento Pedreira, grande amigo. Eles construíram a pista na raça, né? Então nós compramos os materiais e eles montaram a pista. E isso propiciou que a gente conseguisse, né, a melhorar as nossas técnicas, ensinar, multiplicar o conhecimento. E hoje eu vejo que as equipes de São Paulo, né, elas cresceram muito, assim como todos os outros estados, né? Pegar, por exemplo, né, que nem eu tive o prazer de comandar a 2ª Força-Tarefa, que foi para Brumadinho. Né? Então, é um cenário totalmente diferente. Nós nunca tínhamos trabalhado em lama, né, daquela forma. Né? Para onde o senhor foi? Quais as ocorrências que o senhor foi? Então, fora do estado? Eu fui para Brumadinho, né? Foi uma das ocorrências assim que marcou muito, né, a Força-Tarefa.
E uma outra ocorrência assim que marcou muito, né, foi a Baixada Lá o senhor comandou lá as operações. E a gente estava junto lá, né? Nossa, e eu vejo triste assim demais, que né? foi um Guarujá, dos né? momentos tristes, né? Batalha, Mas que eu Cabo vejo Batalha. que, Foi que a experiência foi- dele foi sensacional nesse dia, né? que foi assim uma das melhores circunstâncias, né? Que ela trouxe gratidão à minha carreira, né? Porque Ninguém ia conseguir sair de lá sem achar os dois, né? ninguém ia conseguir sair de lá. Ninguém. A gente ficava lá direto e, cara, aí dormia no chão e saía, ia pros negócios, mas, cara, a gente não saía de lá. Enquanto não encontrasse esses dois, né, coronel? Fala sério. E assim foi. Triste, cara. Foi muito importante, né, para a gente conseguir localizar o cabo de batalha, né, foi que no dia anterior nós fizemos aqui uma palestra com o IPT e com o IG, ele falando dessa movimentação. Eu queria até fazer um agradecimento para eles, né? Gramani, né? O Gramani. Isso, não tive a Marcelo oportunidade de Gramani, agradecer. fala sério. E eles deram uma aula, né, como que tinha sido feito essa movimentação da terra no morro, onde nós tivemos o falecimento dos 2 bombeiros, né? O Moraes tinha sido localizado antes e nós estávamos aí já há 8 dias, né, se eu não me engano, procurando o cabo batalha. Então eu fiz uma leitura de como que tinha sido feita essa movimentação da terra. E quando cheguei no local, tinham 2 pessoas que estavam junto com eles, né? Eles eram moradores, mas muitas vezes na ocorrência são muitas pessoas passando informações Sim. e a gente muitas vezes não consegue ouvir todos, né? Por isso que eu falo que não acredito em coincidência, né? Tinha que ser um acaso. Eu cheguei e escutei essas 2 pessoas que eles falaram que subiram com o Batalha e com o Moraes. Eles estavam fazendo o atendimento da gestante, né? E um momento, uma pessoa voltou para uma casa, um senhor que já tinha sido saído, voltou para casa. E aí o Batalha sai de perto do Moraes, porque eles estavam juntos na viatura, e foi orientar para que essa pessoa saísse. Então, por isso que eles não morreram, né, próximos um do outro. Então, eles estavam distantes. Porque aí o cara me explicou isso e eu entendi. Ele saiu para falar para o senhor que tinha voltado para casa para sair. Então, nesse momento, veio um segundo deslizamento, bate ali onde já estava cheio de terra e faz esse sentido horizontal. Então, a casa desse senhor, nós conseguimos enxergar que possivelmente o Batalha estivesse do lado da casa e não lá embaixo. Porque a terra, como o IPT e o IG falou, ela bateu no local que já estava cheio de terra e ela desloca no outro sentido. Bom, eu chego lá para o senhor Carlos, que estava operando a retro. Os caras são heróis também. Que eu até pedi para o coronel Maurício, né? Ele foi um dos agraciados no Palácio do Governo, esse operador da retro. Eu lembro, seu Carlos. Porque era 9 horas da noite, ele estava extremamente cansado. Não querendo ir embora. Aí eu falei para ele assim, o senhor consegue ainda dar mais uma pasada lá em cima? Ele estava morto, né? Em momento algum, né, ele pensou 2 vezes. Ele só buscou força assim e falou, vamos lá. Então isso, né, mostrou para todos os bombeiros, né, que porra, era um cara, um senhor, né, operando a retro. E na hora, perto da casa, os cães tinham passado e o pessoal tinha informação que ele tinha, o cão, ele tinha mostrado interesse. E estava o cabo Ricardo, que é aqui do CBM, né, que ele falou que ele tinha visto ali, tinha um cheiro diferente e tal, ele não sabia se era de um vazamento de GLP, mas que ele tinha visto essa mudança de comportamento nesse local, né? Da mudança de comportamento do cão nesse local. Bem, aí então era um local, né, que nós fomos, e aí eu lembro, né, que eu reuni todo mundo na época, né, tava o capitão Muniz, né, na época o major Irata, a capitão Fernanda, né, comandando o pessoal do CBM. E eu pedi para todo mundo, né, que tivesse um pensamento positivo, né, que eu acredito muito nisso, né, que quando todos nós canalizamos uma energia em algo bom, então eu pedi para todo mundo que a gente ia conseguir, né, ser abençoado por Deus e localizar o Batalha. E por incrível que pareça, né, na primeira pasada que ele deu, nós vimos o braço do Batalha. Então ele estava com uma segunda pele, né? E aí nós vimos o braço dele. Então foi assim um momento, né, de poder que para nós, a nossa cultura, né,
o enterrar os nossos mortos, né, ele tem um peso Faz muito grande, parte, faz faz parte parte do luto, né? É isso aí. E a gente poder dar um enterro digno, né, para a família dele, né, que pudesse, né, enterrá-lo, né? E ele é um herói, né? Um herói do Corpo de Bombeiros. Né? Isso então, foi no dia 9 de março, né? No dia Cara, 10 de março, nós completaríamos, né, os 140 anos. É isso aí. É isso aí. E aí nós fizemos uma continência, né? Eu lembro. Local batalha, Tá lá. que ela foi tão marcante, Foi né? marcante demais. Que eu tava o tava Major lá. Palumbo e o Tenente Coronel Maurício, que essa continência, né? Talvez o pessoal não saiba, né? É o símbolo que nós usamos no WhatsApp, que é aquele capacete de salvamento, né? Ele foi estilizado, né? Pegou o nosso perfil e fez o símbolo da continência para o capacete de salvamento, né? Então, foi algo assim muito marcante, né? Que era o que nós poderíamos prestar. E o pessoal da comunidade, né? Pediu para O que pessoal do Morro do usasse, Macaco, eles foram muito... usasse os fogos, né? É, Em homenagem ao Batalha, porque eles eram conhecidos na comunidade, né? eles eram. Então, eles entraram lá, eu lembro Toda a da... comunidade. Eles foram embora com a gente, eles escoltaram a gente desde que a gente localizou o Batalha até lá na frente. Pessoas só simples, falando- criança. Todo mundo assim, mas uma galera, Johnny, sem É. brincadeira. E aí a emoção que teve com o trabalho do Cabo Batalha, que a gente sabe, não foi em vão, né? Eles Não. salvaram Sim. E a partir dezenas da- de pessoas ali. E a partir da Dezenas. morte dele, né, que a gente, na época, o Coronel Pavão era comandante da escola, ele determinou que a gente trouxesse, levasse, ou não, o comandante da escola era o Coronel Pavão e o comandante dos bombeiros, se não me engano, é o Coronel Eduardo, né? Era Só o Coronel Max. Era o Isso. Coronel Max. E aí passou um monumento daqui, que na verdade que se criou um monumento na escola de bombeiros para homenagear os heróis que tinham Os heróis. tombado. E as ações dele, né? Marca o seguinte: eles tiraram o barco, né? Eles tinham um bote inflável em cima da viatura, eles remaram. Então, quando a viatura não passava mais, mostra esse espírito de bombeiro que pode fazer Eles um pouco foram com mais. água, a água devia estar na isso aí. altura do É. pescoço, Eles vai tiraram o 1,60 m de água na remaram. rua. Remaram. Subiram sozinho lá no morro para tirar as pessoas. Tiraram 50 pessoas. Tiraram muitas pessoas, tentaram tirar a gestante que estava soterrada, né? Então demonstra, eles realmente são nossos heróis, porque demonstra esse algo a mais. E com certeza eles estavam com medo, né? Então, porque todos nós sabemos do risco, né? Mas isso não impediu, o medo não impediu, né, que eles tentassem, né, que até o que aconteceu com o Batalha, ele foi tentar tirar o outro senhor que tinha voltado, né, quando ele é atingido, né, por esse segundo desastre. A profissão do policial militar, do bombeiro, né, militar, ela é a única profissão que nós fazemos um juramento, né, que é de ceder a vida, um sacrifício próprio, né, para uma sociedade, né? Não existe outra profissão que faz esse juramento, né? E infelizmente alguns amigos cumprem esse juramento. Sim. O que é triste, né? É louvável, é honroso, mas é triste pra gente, porque você perde um irmão de farda, você perde um colega, e a partir daí gera toda uma comoção, e por vezes também, coronel, é importante dizer que um fato desse acaba sendo uma mola propulsora de reposicionamento da própria corporação, Sim. na compra de EPIs novos, na busca de conhecimentos novos, né? Equipamentos novos, né? investimento no homem, Então, para que ele vá para fora do país. A morte de ninguém ela tem que ser encarada, não é, né? Nunca foi, né? Como sendo em vão, né? O Batalha, o Moraes e tantos outros, né? Eles fizeram e estão fazendo um papel muito importante na nossa vida. Exato. E a gente até pega um momento próximo aí, né? A Revolução Constitucionalista, né? O MMTC, que eles também não morreram em vão. Uhum. E aí se pega a nossa história, né? Os nossos antecessores, cada isso aí. herói que tombou, né, no cumprimento do dever, né? Eles não morreram em vão. Não morre. Né? E todos nós, né, que nem nós tivemos hoje, é um dia muito triste, né, para a corporação, né? Nós estamos aqui até no momento informal, né, que são amigos aqui conversando sobre o passado, mas todos nós, quando entramos num local de incêndio, né, a gente sabe do risco, né? Você faz uma análise da estrutura, você precisa combater aquele local, né?
Mas você sabe, no seu íntimo é o momento que a gente entra, aí você já começa a entrar e lembrando dos filhos. Né? Não, é muito Você difícil, já começa né? a imaginar, porque você sabe que o risco está muito presente. Aliás, vamos chamar aí o Cabelo. Ô, Cabelo, coloca pra gente aí aquele resumo da Semana dos Bombeiros. Teve incêndio em comunidade, teve um incêndio aqui no centro de São Paulo, inclusive a gente está sentindo o cheiro da ocorrência que está vindo para cá, né? A gente está aqui do no centro. lado, tá aqui do lado. Então, o cheiro aí da fumaça do incêndio lá da 25, né? 2 bombeiros nossos acabaram sendo atingidos e estão se acidentaram, mas eles estavam protegidos, mas mesmo assim acabaram se queimando. Então a gente vai torcer por plena recuperação Com do certeza. soldado Wellington, soldado Santiago. É isso aí, ambos que vão ficar bem. Vão ficar bem. Eu tenho certeza que eles vão ficar bem, estão muito bem assistidos. O Ingrunde, o doutor Ingrunde, né, do coronel, né, ele estava aí com a gente, né? Ele que é o diretor lá do hospital, está tratando muito bem dos meninos. Bota para rolar aí então, Cabelo. Pedir as orações, né, das pessoas aí, né, para que realmente a gente consiga trazer o mais rápido possível esses 2 companheiros. Logo vão estar de volta. Vão estar de volta. Então roda, Cabelo, para mostrar aí pra gente como é que foi a semana do Corpo de Bombeiros, se foi pesada. Bom, isso aí, semana foi pesada mesmo, hein? Pesada. Não é simples. 2 horas de papo já. Ah, não, é. Cara, mas aqui, ficaria o que mais? no- Umas 8, 9 horas. Isso porque não contou 2% da mas, da, por da exemplo, história, ele foi comandante da região de Guarulhos. Teve alguma ocorrência grave também lá de deslizamento, não teve? Sim, né? Então, Guarulhos, né, o 5º grupamento de bombeiros, mandar um abraço aí para os meus amigos, né? Para mim foi uma grande honra, né? Porque eu nunca tinha trabalhado na região Na área de que eu casa. moro, né? E você ser cliente do mesmo serviço que você presta, né? E as É uma pessoas responsa, me- né? É uma responsabilidade né? grande, né? Então, Vou sentir essa da responsabilidade agora. exatamente, né? E eu conheço muitas pessoas na região, né? Então, as pessoas algumas vezes ligavam no meu celular, né? Lógico. E é uma responsabilidade, a gente, lógico, sempre pretende trabalhar, né, com um padrão de excelência, né? E ainda mais, né, a unidade que você comanda, a região. Quase, né, eu tive o prazer lá de ter o nosso vereador Major Palumbo como subcomandante, né? Não foi? Não foi. É, quase ele foi. Nada, eu acabei descendo pro GBMar, né? Acabei indo pro GBMar. Foi uma experiência, uma unidade, retornou para a unidade. Voltou pra que tinha casa, trabalhado. voltou pra Pelo casa. amor de Deus. Mas teve alguma ocorrência grave lá que o senhor Sim. atendeu? Que o senhor... É, Foi incêndio, né? Um Guarulhos, incêndio nós temos aqueles... muitos incêndios, né? Infelizmente, nós temos ali uma região empresarial, né? Próxima ali à Cumbica, né? Então, são muitas empresas e é um trabalho nosso, né? De fazer com que todas as empresas estejam regularizadas, né? Mas como é um polo assim, industrial muito grande, então muitas vezes começam a surgir empresas, né? Que elas estão de uma forma clandestina, não tem os equipamentos de proteção contra incêndio, e é um desafio dos órgãos públicos, né? Fiscalizar isso. Fiscalizar e buscar a sua regularização. Porém, muitas vezes, né, são locais onde ele tem um grande risco, né, por materiais inflamáveis, né? E aí existe essa propagação, para elas estarem muito próximas, né, a propagação para outras Foi a empresas. distribuidora de combustíveis, né? Que o senhor Isso. teve uma Essa foi uma delas, né? aquelas labaridas gigantescas, elas Incêndio 20, em 30 comunidade, metros de né? comunidade. O deslizamento de Franco da Rocha eu já estava aposentado. Não, o Franco da Rocha, né, foi uma das ocorrências. Você está falando do último, né? Do último, Mas do nós último. tivemos aquela, né, que foi De- Morato, Morato, com 15 A gente não, começou, é verdade, a gente comentou com o Dr. Jorge, né? Isso, Ele falou foi algo do, até da a ocorrência do papo, Dr. Rafael, que Isso, foi... Rafael, nossa senhora, foi Nessa pesado época essa. nós fomos apoiar, né, tanto Morato, né, como Maripurã. Mas o senhor estava na ESB ainda. Isso, estava e por nós trabalharmos sempre com a parte de break, né, Break, né? então foi até um negócio interessante, né, eu recebi a ordem lá do Coronel Bertolini na época para montar uma equipe. Eu joguei num grupo de WhatsApp, né? Quem quer ir? Quem quer ir? Chove. Era sábado. E eu, em menos de 10 minutos, eu tinha 50 voluntários. Pessoas do interior, pessoas que estavam saindo de serviço, que vieram para o local onde tinham morrido 15 pessoas, uma ocorrência gravíssima, tinha um grande risco de novos deslizamentos. Então isso mostra, né, que o nosso maior patrimônio
É o bombeiro. É o homem, É o bombeiro, é o homem, é o homem, é a mulher. Nesse momento eu parei para pensar assim, ó, o que faz uma pessoa vir de uma cidade do interior, o cara dirigir saindo 6 de horas, serviço, às vezes de meios próprios. sair de serviço É. para vir atender uma ocorrência de risco. Que profissão é essa? Que isso? Né? Que sacerdócio é esse? O que ele vai, né? Como muitas vezes as pessoas que não entendem esse serviço, né, de dedicação, falam assim, o que ele vai ganhar com isso, né? O que ele vai ganhar com isso é ele voltar para casa, né, com esse sentimento de missão cumprida, né? Salvei, Salvei, localizei. localizei. Que isso não é dinheiro, não é bens materiais, né? É aquele sentimento pessoal. E a gente espera, né, que é o que nós fazemos, né, de reconhecimento, de agradecer, as nossas formas de elogio, né, nossas condecorações, que elas são super importantes. Mas com certeza, né, alguma dessas pessoas passou batido, né? E o reconhecimento dele foi esse sentimento próprio dele falar, pô, eu fiz a diferença, né? Então eu tinha 50 voluntários para um sábado, né? Chuva pra caramba. Chuva pra caramba, né? Uma ocorrência triste, né? Uma mãe abraçada com um bebê, muito triste, né? São imagens que, né, depois eu queria até elogiar o trabalho desse meu amigo, Major Diógenes, né? Que é o cuidar do cuidador, né? Então são imagens que elas ficam marcadas na nossa cabeça, né? Então eu lembro exatamente na hora que nós localizamos a mãe, nós localizamos o bebê, né? Todos nós, né? Porque nesse momento a gente já lembra do filho, né? Já lembra da mãe, né? E é muito importante, né, esse trabalho, né, de saúde mental, né? Que queria elogiar, né, meu amigo, o Major Diógenes, né, que é uma pessoa que também não sabe mensurar quantas pessoas ele salvou indiretamente, né? Como não existe coincidência. Hoje, né, o pessoal, queria até agradecer o Major Barufaldi, né? Eu tinha umas caixinhas lá na ESA. E o Pouco tempo, Barufaldi pisou na bola. Ele me mandou tanto material, até do Lino Marques, tem uma pasta até Lino aí, Marques. tem coisa do Lino Marques ainda lá. Fez uma limpa. Mas podia ter deixado lá ainda. Ele mandou decretos estaduais que já estão De vencidos. 62. Né? 1962. Ele pegou tudo. Da época do Tchan-Tchuli. Eu não tinha visto, eu fui com uma picapezinha lá para buscar, ele lotou a picape com material. Um monte de caixa tua. E as caixas que eu trouxe, caixas do Major Diógenes. Tá ali, inclusive aqui, eu trouxe a vamos pasta. pega ali, cabelo, pra mim. E a pasta do Major Diógenes tem uma pasta que são os pedidos de palestras. De palestras. Né? Minha esposa quer me matar, porque eu tô com um monte de caixa lá em casa, né? E aí o Major Barufaldi, obrigado. Viu, obrigado, Barufaldi. Obrigado. Podia ter deixado um pouco mais. Mandou um monte de material, de um monte de gente. Tem material do Lino Marques. Tem coisa lá. E aí, tem um monte de palestras. Então demonstra o seguinte, que o Major Diógenes, com todas essas palestras, ele salvou várias pessoas indiretamente. Né? Que é aquilo que nós estamos falando de ações preventivas. Que é o que ele faz, que é o que o bombeiro inteiro faz, né? Que todos nós fazemos, né? Mas, o Coronel, sabe que... Parabéns, viu? Parabéns. Não, obrigado. O senhor sabe que o senhor... Eu sempre falo o seguinte, a abordagem técnica, a tentativa de suicídio, a saúde mental, tiveram alguns... Não existe pódio solitário, só pódio solidário. Já falei aqui isso aí algumas vezes. É a somatória, um pouco. O Coronel Rodrigues e o Coronel Camargo foram os primeiros a falar sobre a abordagem, a tentativa de suicídio de uma forma técnica, né? Então eu já peguei um pacote que já estava em andamento, o senhor sabe disso, foi aquela apostila do SAMU, que o senhor, né? Sim. E eu peguei esse material e comecei a desenvolver. Então, assim, é a somatória de várias pessoas, mas o senhor falou uma coisa que... somando as outras ocorrências também, que o Palumbo sabe também. A gente não consegue ensinar amor. O senhor falou assim, mas o que esse cara ganha, esse bombeiro ganha indo do interior, saindo de serviço, indo lá? É amor. Amor. É amor. Existem vários aspectos, várias facetas do amor. Isso é um tipo de amor, é uma faceta do amor. A gente falando a sirene do bombeiro, ó. Alguém já tá indo. Então, assim, não existe escola no mundo, não existe apostila, não existe professor que ensine amor. A gente faz isso por amor. É uma das facetas do amor. Então, o senhor fez, voltando, né? O senhor fez de uma dor
dilacerante extrema, uma mola propulsora para ajudar outras pessoas. O que encolheu essa mola para impulsionar para frente? É amor. Sim. Só isso, né? E até lembrando aí, né, o Major Jorge, sou filho de cearense, a minha mãe passou a minha infância cantando uma música que chama Pisa na Fulô. Aí o Jorge ficou sabendo dessa história, buscou a letra dessa música e ele cantou junto com o pelotão da escola, né? Satisfeito, pisa na Fulô, ai como é gostoso, Pisa na Fulô. Aí ele cantou essa letra e hoje, né, ele, antes de começar aqui o podcast, eu fiz uma chamada. Seu Edson. Manda um abraço lá pra ele. E aí eles chamam ele de Pisa na Fulô. Eu perdi o nome para os pais dele, eu perdi o nome, eu sou Pisa na Fulô. Pra quem não sabe, né? Pisa na Fulô. Pisa na Fulô, porque ele cantou com o pelotão. Pô, em vez de cantar a canção militar, eu cantei Pisa na Fulô e aí virou. Então, Não, mas é isso, né? Não, a gente tem muitas histórias, né, Cabelo? Muitas E aí, histórias. Mas aí a gente tá chegando aí já na hora da gente... Mas peraí, a Yasmin e a Mel não vão aparecer? Vem cá, vocês querem aparecer aqui? Não, Vem aqui pelo no menos a podcast, Mel, vem aqui, menina. Mel. Oi, Yasmin, vem aqui. Yasmin, eu lembro mais. Pelo Yasmin amor de pequenininha. Deus. Senta aí do lado do pai. Ó, os orgulhos do papai. Ó, depois dessa, se não ganhar pelo menos 1.000 seguidores, não ganha mais. É demais, né? Pelo amor de minha Deus. personal, essa daqui é a minha personal style. Como é que tá agora? Essa daí é a Mel. É a Melissa. A Melissa e a Yasmin. E a Yasmin é a minha social media. Escuta, conta pra gente, meninas, como é que tá com o papai agora em casa? Que saco, né? Tá bem divertido. Tá divertido? Sim, só pega um pouco na escola, né? Mas pensando assim em geral, é melhor. É melhor? É melhor que Melhor do que aí. quando ele ficava Divertido. 32 dias fora, assim. É legal. É. Puxa no pé, né? É, pra mais, às vezes, né? Fazer o quê? A gente engole, né? A gente aceita. Você sabe o que vocês estão sofrendo diretamente? Eu sofri durante... Ele foi meu amigo barra chefe, né? Barra líder, barra instrutor, né? barra várias coisas. Então foram mais ou menos aí 15 anos, mais até, né? Sim. 15 anos. Então, vocês vão suportar, vocês vão sobreviver. Quando eu cheguei em casa, eu achei que elas iam ficar super contentes. A partir de hoje, o papai vai ajudar em todos os momentos e tal. Não, elas... Eu não senti assim nada, faz aquela- parte. Aquela vibração. A família é a coisa bom, mais né? importante. É bom, É. mas dá uma acompanhada na escola, isso daí é um pouquinho pra mais ou não? Aí já complica um pouco, né? Que lindinha. Só aí, meu irmão. Mas é isso aí, comandante. Que aula, não foi Que aula, né? troca de ideia. A Hoje gente, foi aula. a gente bateu um papo e passa Aula voando. histórica, aula histórica. Mas, comandante, eu queria agradecer demais ao senhor por tudo que fez honra, e que Coronel, faz pro obrigado, Corpo viu? de Bombeiros, Obrigado, hein? por ser esse exemplo para muita gente, por ser um exemplo pra gente. E que o Corpo de Bombeiros tem muito orgulho de todo o trabalho que o senhor desempenhou e desempenha ainda, porque nós estamos presentes, né? Sim. Nessas ocasiões. Tem muitos amigos que eu tenho certeza que ficam mandando mensagens e a minha mensagem é de agradecimento por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor me ensinou nessas aulas, nas ações. E eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, de ter ali meu colega, não só do Corpo de Bombeiros, mas o meu colega também de Engenharia Civil. E de que sempre lutou bravamente aqui Mesma turma? com a gente. Mesma turma. De Engenharia Engenharia Civil. Civil. Espera aí que agora eu faço as minhas para o senhor encerrar isso daí. E eu não podia deixar de falar o seguinte. O senhor é um dos poucos, não, porque nós temos muitos, né? Mas das pessoas que eu conheço que vão deixar legado, né? Como é o nome do irmão do senhor? Elton Edson Rodrigues. O Elton, ele deixa um legado, né? E esse legado, ele é vivo. Não é um legado de passado. Esse legado do Elton, ele é vivo em cada motobomba que se liga em qualquer lugar do Brasil. Em cada ferragem, né, que é desencarcerada da vítima ou a vítima da ferragem, né? E esse legado é vivo. Então, assim, salvar pessoas com um propósito de uma dor, ele é muito mais digno do que salvar pessoas do propósito de uma felicidade. Então, assim, parabéns. O senhor sabe o quanto eu tenho orgulho de chamar de amigo. Vi nascer essas duas crianças, meninas, né? A Ju, os seus pais, né?
e quanto eu fui aluno e continuo sendo aprendiz do senhor. Muito obrigado por seu legado, viu? É até difícil, né, fechar, que são duas pessoas que têm o dom da palavra, né? E para mim realmente foi uma honra muito grande, né? Foi bacana. Eu perguntei para a minha social media, né? E aí, como que é um podcast, né? Ela falou, a primeira coisa você precisa saber qual é o assunto, né? E quais são as perguntas. Eu falei, pô, eu não sei. Que Ela falou, lindinha. mas como que você... Ela falou assim, eu não sei, mas eu tô junto de dois amigos, né? E é o meu primeiro podcast, né? Então eu vi assim, fiquei super à vontade, porque os senhores, né, são pessoas que têm o dom da palavra, né? São influenciadores, né? Em virtude dos seguidores dele, né? Que classe de Instagram, assim, eles têm vários seguidores, ele é o quê? Verificado. Verificado. Então, né, eu queria agradecer o convite, né? Até agradecer toda essa equipe maravilhosa aí, né? Tive a honra, né, de rever meu amigo, né? Lino, né? E para mim foi muito importante, né? Muito bacana, né? O Miqueso, o cabelo. Isso aí. Pô, rapaziada aí que propiciou aí. Queria mandar um beijo lá para minha esposa lá, a Juliana, que ela tá mexendo nas caixas que o Barufaldi mandou, né? Ela tá arrumando lá, não pôde vir porque ela tá arrumando lá. Lógico, né? vai demorar uns dias, né? né? Uns dias, né? Mas... Um beijão, Ju, e obrigado, né? Obrigado pelo convite. Falar de bombeiro, né? Eu acho que é algo que a gente fala com o coração, né? Como dizia o nosso comandante Ramos, né? Quando a gente fala com o coração, tudo é mais fácil. Muito mais fácil. Né? Então, obrigado. E mandar um abraço para todos os bombeiros que hoje, né? Foi o que os senhores falaram aí, tocou o alarme, né? E eles partiram, né? Então, é isso aí. Nós tivemos bons professores, né? Eu ia citar vários aí, né? Coronel Arce, Coronel Ramos, na escola, né? Rizeto, né? São pessoas que marcou muito a gente na escola, né? E aí a gente vem nesse legado aí de procurar seguir essas tradições aí, né? Coronel Eduardo, né? Então, é muito bacana, Coronel Danúbio, né? E não tantos outros, né? Tantos outros, né? Então, foram pessoas que nos deram um direcionamento e a gente só vai, essa bastão, né? Passando para as novas gerações. Obrigado, parabéns, boa sorte aos senhores aí. Tamo junto. Então agora tamo lá, hein? Atento às guarnições do Corpo de Bombeiros Elcobão. QAP Cobom, prossiga. Olá, hein? Guarnições do Corpo de Bombeiros, então, regresso à base. Regresso à base, na paz, obrigado de coração. Obrigado, Palombi, mais uma, viu? Valeu. Nossas futuras bombeiras aí, né? Isso aí, as Eu meninas. tenho orgulho de falar, porque eu vou ser uma bombeira. Aê! Só ver, viu, essas meninas. Então é isso aí, rapaziada. A gente agradece demais para quem acompanhou o 193 BombaCast, diretamente aqui da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros e também do Bomba Café. Bora? E aí, vamos ficar ligados na próxima, que eu tenho certeza também que nós vamos ter um convidado especial demais. Valeu, galera. Obrigado, viu? Até a próxima.